Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A chuva sempre foi uma constante na minha vida. Não a acho estranha nem acolhedora. Ela está ali, como o eco persistente que nunca falha, e me lembra dos momentos mais sombrios da minha existência. É engraçado como a água que cai do céu pode levar tudo embora, menos a alma. Essa umidade persistente, o som das gotas batendo no teto, no chão, nas janelas, tudo isso tem o poder de me arrastar de volta, de me forçar a reviver os anos em que minha família, como eu a conhecia, deixou de existir. Quando eu era criança, nossa casa era o mundo em si mesma. Uma estrutura modesta, mas sólida, instalada em um grande lote que meu pai herdou do meu avô. Era o tipo de lugar que parecia isolado do resto do mundo, cercado por árvores e campos que se estendiam até o horizonte. Minha irmã mais velha e eu costumávamos passar horas no quintal, correndo e brincando, criando aventuras que só nossa imaginação podia conceber. Aquele espaço ao ar livre era o nosso refúgio, um lugar onde podíamos escapar das tensões que se acumulavam dentro das paredes do nosso lar. Minha mãe, sempre quieta e trabalhadora, esforçava-se para manter as aparências, embora seus olhos cansados e mãos rachadas revelassem mais do que suas palavras poderiam dizer. Meu pai, por outro lado, era um homem preso em um ciclo que parecia não ter fim. Seu vício em álcool o consumia lentamente, transformando-o em alguém irreconhecível. Em seus dias bons, ele podia ser quase gentil, uma sombra do homem que minha mãe provavelmente amou um dia. Mas esses dias eram raros, ofuscados por noites intermináveis de gritos, brigas e uma tensão palpável. Lembro-me de uma noite em especial. A chuva caía forte no telhado da casa, mas não o suficiente para abafar os gritos vindos da sala de estar. Minha irmã e eu nos trancamos no meu quarto, como sempre fazíamos quando as coisas ficavam ruins. Ela me abraçava com força, murmurando palavras suaves nas quais nem ela mesma parecia acreditar. Era como se o peso do mundo repousasse sobre seus pequenos ombros, mas ela nunca vacilava. Naqueles momentos, ela se tornava minha protetora, meu escudo contra uma realidade que eu ainda não compreendia completamente. Uma tarde, minha mãe mandou minha irmã e eu passarmos o fim de semana com nossa avó materna. Não era incomum. Nossa avó morava relativamente perto, e frequentemente íamos visitá-la. Mas havia algo diferente naquele dia, na maneira como minha mãe nos mandou embora. Seu sorriso era tenso, seus movimentos, mecânicos. Só anos depois compreendi o que estava realmente acontecendo. Os dias com minha avó foram tranquilos, cheios de suas risadas calorosas e comida caseira. Mas, ao voltar para casa, algo tinha mudado. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Minha mãe nos recebeu com uma expressão que tentou ser gentil, mas não conseguiu esconder a tristeza nos olhos. Ela nos contou que meu pai tinha ido embora, que nos havia abandonado. Naquele momento, eu não entendi o que aquilo significava. Minha irmã, mais madura que eu, ficou em silêncio, mas vi seus lábios tremerem levemente. Eu, na minha inocência, pensei que talvez aquilo fosse algo bom. Sem ele, a casa seria pacífica. Não haveria mais gritos, nem mais pancadas, nem mais medo. Mas, com o tempo, descobri que sua ausência era como uma ferida que nunca cicatrizava por completo. Ninguém mencionava seu nome, e parecia que o próprio tempo se encarregava de apagar sua existência. Os anos passaram, e minha mãe fez o melhor que pôde para nos manter à tona. Ela trabalhava longas horas em uma fábrica próxima, sempre garantindo que nada nos faltasse. Mas o esforço cobrou seu preço. Quando eu tinha 20 anos, a doença finalmente a alcançou. Foi rápido, quase um sussurro, como se seu corpo simplesmente tivesse decidido que já suportara demais. Sua morte deixou um vazio irreparável em nossa família. Minha irmã, agora adulta e noiva, decidiu permanecer na casa da família. Era um lugar cheio de lembranças, boas e ruins. E, embora eu quisesse fugir de tudo aquilo, ela via a terra como uma oportunidade. Seu plano era construir uma casa no quintal,
o mesmo lugar onde brincávamos quando crianças. Aquele seria seu novo lar, o começo de uma vida diferente. Quando a construção começou, o som de máquinas e ferramentas enchia o ar. Eu costumava visitar a casa de vez em quando, observando o progresso de longe. Mas algo em mim sentia que mexer naquela terra era mais do que apenas um ato de construção. Era como desenterrar algo que estivera enterrado há muito tempo, algo que eu preferia não lembrar. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Recebi uma ligação da minha irmã. Sua voz estava trêmula, cheia de uma mistura de medo e urgência que eu não conseguia ignorar. Quando cheguei, a cena me deixou sem palavras. Um grupo de trabalhadores estava reunido ao redor de um ponto específico no quintal. Lá, sob a chuva, eu os vi, ossos. Fragmentos dispersos haviam sido descobertos pelos escavadores. No início, pensei que fossem de algum animal enterrado ali. Mas, ao olhar mais de perto os restos, soube a verdade. Aqueles ossos eram humanos. Um frio percorreu meu corpo, apesar da chuva que já me encharcava por completo. As autoridades chegaram rapidamente. A chuva persistia, dificultando o trabalho deles. Eles recolheram os ossos com cuidado, enquanto eu observava à distância, incapaz de me mover. Ninguém disse nada, mas o silêncio estava carregado de perguntas. Quem era? O que aconteceu ali, no quintal onde costumávamos correr e brincar? Os dias seguintes foram um turbilhão. As autoridades analisaram os restos mortais, e o resultado veio mais rápido do que eu esperava. Os ossos pertenciam a um homem, e a datação indicava um período que coincidia com o desaparecimento do meu pai. Ao ouvir essas palavras, foi como se o mundo desabasse sob meus pés. Meu pai não nos abandonou. Ele esteve ali o tempo todo, enterrado no lugar que um dia considerei um refúgio. A descoberta abalou o meu mundo de uma forma que não consigo descrever. Tudo o que eu achava saber sobre minha família, sobre minha infância, desmoronou como um castelo de cartas. As autoridades tentaram reconstruir os fatos, mas, sem evidências concretas, tudo o que tinham eram teorias. A única coisa certa era que meu pai não nos deixou por vontade própria. Alguém decidiu seu destino, e esse alguém viveu conosco depois do ato, fingindo que tudo estava bem. A casa, outrora nosso refúgio, e também nossa prisão, tornou-se algo diferente. Um cemitério de segredos que jamais deveriam ter vindo à tona. Minha irmã, devastada, interrompeu a construção da nova casa. Ela não suportava mais a ideia de viver num lugar com um passado tão obscuro. Eu, por minha vez, parei de visitá-la. Toda vez que passava por ali, sentia a chuva cair mais forte, como se o céu soubesse a verdade que ainda tentávamos decifrar. Eventualmente, a casa foi vendida. Minha irmã e eu seguimos com nossas vidas, ou pelo menos tentemos. Mas, até hoje, toda vez que ouço o som da chuva, não consigo evitar voltar àquele quintal. A chuva não perdoa. Ela não esquece. E nem eu. A chuva começou ao anoitecer, assim que saí do escritório. Não foi uma garoa qualquer. Foi uma daquelas tempestades persistentes que encharcam até os ossos em questão de segundos. Ajustei meu capuz e caminhei rapidamente até meu carro, estacionado a poucos metros de distância, em uma rua quase deserta. O vento trazia rajadas geladas que pareciam atravessar meu casaco. O tilintar constante das gotas contra o asfalto e os telhados dava à cidade um ar sombrio, quase como se ela estivesse prendendo a respiração. Entrei no carro, sacudi o excesso de água e me preparei para dirigir para casa. Mas, mesmo antes de começar, o limpador de para-brisa já lutava contra a cortina de água que se acumulava no vidro. A visibilidade era quase nula, e a única iluminação vinha dos faróis dos poucos carros que ousavam circular naquela hora. Liguei o rádio para me distrair, mas a estática era ensurdecedora. Procurei por uma estação que funcionasse, mas não encontrei nada além de ruído. Frustrado, desliguei e me concentrei na estrada. Enquanto dirigia, percebi que havia feito uma curva errada. A estrada por onde eu seguia agora era estreita, ladeada por árvores altas, cujos galhos nos pareciam garras arranhando o céu. Eu não me lembrava de ter passado por aquela área antes, mas imaginei que pudesse ser um atalho até em casa.
Olhei para o relógio, 10h47 da noite. Decidi continuar. Voltar parecia desnecessário naquele clima. Conforme eu avançava, notei algo estranho. Um carro preto, velho e desgastado, apareceu no meu espelho retrovisor. Estava muito perto, mais do que seria prudente numa estrada tão escorregadia. Diminui a velocidade para deixá-lo passar, mas ele não o fez. O motorista simplesmente continuou ali, seguindo-me a uma distância desconfortavelmente próxima. Os minutos passaram, e a inquietação começou a se instalar em meu peito. Tentei argumentar comigo mesmo. Talvez o cara morasse por ali e estivéssemos apenas indo na mesma direção. Mas a paranoia começou a tomar conta de mim quando, após várias voltas aleatórias e desvios, o carro ainda permanecia atrás de mim, mantendo a mesma distância. Para testar minha teoria, virei bruscamente em uma estrada de terra quase invisível à minha direita. Os faróis do carro preto também viraram. Meu coração começou a disparar. Uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo. Algo estava errado. Acelerei. A estrada ficou mais acidentada e a água acumulada fazia as rodas derraparem. O carro preto não estava muito atrás. Eu tinha certeza. Aquilo não era coincidência. A estrada de terra terminava em um antigo posto de gasolina abandonado. As bombas estavam enferrujadas e cobertas de ervas daninhas, e as janelas do prédio principal estavam fechadas com tábuas. Desliguei o motor e as luzes, esperando que, se eu parasse, o carro preto passaria por mim. Mas isso não aconteceu. Ele parou alguns metros atrás. Vi as luzes se apagarem, e uma figura escura desceu do veículo. O som de suas botas na lama chegou aos meus ouvidos, apesar da chuva. Eu não conseguia me mover. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir o peso da ameaça se aproximando. Respirei fundo e lentamente abri o porta-luvas, onde guardava uma velha lanterna. Eu não tinha armas, mas pelo menos poderia usá-la como defesa. Olhei no espelho retrovisor. A figura estava parada bem atrás do meu carro, imóvel. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas a silhueta difusa na chuva. De repente, ele bateu no vidro traseiro com força. Meu instinto foi ligar o carro, mas as rodas patinaram na lama, e o motor soltou um gemido desesperado. Antes que eu pudesse reagir, outro estrondo, mais alto desta vez, ecoou na lateral do carro. Pulei do banco do motorista, segurando a lanterna como se fosse uma arma. O homem, ou seja lá o que fosse, deu um passo para trás. Então o vi com clareza. Ele usava uma capa de chuva preta, e seu rosto estava parcialmente coberto pelo capuz. Suas mãos, no entanto, estavam vazias. "O que você quer?" Gritei, mesmo sabendo que não teria resposta. E realmente não tive. Em vez disso, ele se virou e começou a caminhar de volta para o carro, como se nada tivesse acontecido. Aproveitei o momento para voltar ao carro e tentar ligá-lo novamente. Desta vez, o motor rugiu e consegui dar marcha a ré, desviando do outro veículo no processo. Observei pelo espelho enquanto ele permanecia parado, apenas me observando ir embora. À medida que me afastava, notei algo que me deixou ainda mais inquieto. O homem não havia retornado ao seu carro. Apesar da escuridão e da chuva, sua silhueta ainda estava ali, no meio da estrada, me observando desaparecer. Dirigi o mais rápido que pude pela estrada encharcada, mas o medo ainda apertava meu peito. Eu não sabia quem era aquele homem, nem o que ele queria de mim, mas algo me dizia que aquilo ainda não havia terminado. O caminho de volta parecia não ter fim. A cada quilômetro, eu olhava nervosamente pelos espelhos, esperando ver aqueles faróis novamente. O som da chuva no teto do carro tornara-se ensurdecedor, como se a tempestade quisesse me engolir. Finalmente, cheguei a uma estrada mais larga, com algumas casas espalhadas dos dois lados. Senti-me um pouco mais seguro ao ver sinais de vida, mas meu alívio foi breve. Algo no banco do passageiro chamou minha atenção. Virei a cabeça e vi uma folha de papel amassada que eu não me lembrava de ter deixado ali. Minhas mãos tremeram quando a peguei. Era um bilhete escrito à mão, com a tinta manchada pela água. "Nós nos encontraremos de novo." Soltei a nota como se ela tivesse me queimado. Minha respiração acelerou. Como aquilo foi parar ali? Acelerei sem rumo,
só querendo fugir de tudo aquilo. Mas então, meus faróis iluminaram algo na estrada à frente. Lá estava ele, a mesma figura, com a capa de chuva preta, no meio do caminho. Pisei no freio. As rodas deslizaram e o carro parou a poucos metros dele. Mas, quando olhei de novo, ele havia sumido. A estrada estava vazia, exceto pela chuva que continuava a cair implacavelmente. Eu não voltei para casa naquela noite. Passei horas dirigindo sem rumo, certificando-me de que ninguém estava me seguindo. Por fim, parei em um motel decadente nos arredores da cidade. Estava encharcado de suor e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a chave do quarto. Não dormi. A chuva continuou caindo e cada sombra do lado de fora me fazia pular. Desde aquela noite, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Toda vez que chove, sou tomado pelo mesmo pânico, porque eu sei que ele ainda está lá fora, esperando. A chuva sempre me incomodou. Para outros, é um símbolo de renovação, o sussurro melancólico da limpeza da natureza e do mundo. Para mim, é uma prisão líquida, um eco dos dias mais sombrios da minha infância. Às vezes, me pergunto se a própria chuva se aliou ao destino para selar minha história em um manto de cinza perpétuo. Eu tinha 6 anos quando fui adotado. Não me lembro muito da minha vida antes disso. As imagens daquele orfanato são desbotadas, como fotografias deixadas ao sol por muito tempo. O que eu lembro com clareza avassaladora é o dia em que eles chegaram. Um casal de meia-idade, encharcado por uma tempestade repentina, com rostos que tentavam sorrir, mas não conseguiam esconder o peso que carregavam. Eles me levaram para uma casa no campo, isolada de qualquer cidade, cercada por bosques que pareciam sussurrar segredos ao vento. A casa era grande, quase opressivamente silenciosa, como se estivesse esperando que algo acontecesse para enchê-la de vida novamente. Deram-me um quarto grande, com móveis que pareciam novos, mas não eram. Todo o ambiente carregava um ar de nostalgia, como se pertencesse a outro tempo, outra história. No começo, pensei que tinha tido sorte. As outras crianças do orfanato sempre falavam sobre como seria ter uma família. E mesmo sem ter nenhum quadro de referência, agarrei-me à ideia de que finalmente seria feliz. Mas essa ilusão logo desmoronou. A primeira noite que passei naquela casa foi estranha. A tempestade não cessava e o trovão sacudia as janelas. Tentei dormir, mas algo na atmosfera me mantinha alerta. Foi então que percebi, pela primeira vez, as fotos. Estavam por toda a casa, na sala de estar, nos corredores, até no meu quarto. Fotos de um menino que não era eu, mas se parecia muito comigo, mesmo cabelo castanho, mesma constituição magra. Fiquei um pouco assustado, mas disse a mim mesmo que provavelmente eram lembranças de um parente ou alguém querido. Eu não tinha como saber o quanto estava enganado. Eles nunca falavam sobre ele, mas tudo na casa girava em torno de sua ausência. Cada detalhe, cada objeto, cada olhar trocado entre eles carregava o peso da perda. Aprendi, por meio de fragmentos e sussurros, o que havia acontecido. Um acidente de carro. Ele tinha 9 anos quando morreu. Logo entendi que não fui adotado para receber um lar ou uma família. Fui levado até lá para preencher o vazio que ele deixou. Não fui adotado como filho. Eu era um substituto. Minha nova mãe insistia para que eu usasse as roupas que haviam sido dele. No começo, achei que fosse normal. Talvez eles não quisessem gastar dinheiro com roupas novas. Mas, com o tempo, aquelas roupas começaram a me sufocar. Não eram apenas roupas. Eram as suas roupas. Cada camisa, cada par de calças estava impregnado com seu cheiro, sua história, sua essência. Meu novo pai era mais reservado, mas seu silêncio era ainda mais assustador. Seus olhos me seguiam constantemente, como se estivesse avaliando se eu era o suficiente, se correspondia às expectativas de uma criança que não existia mais. Às vezes, eu o encontrava no quarto que pertenceu ao filho, segurando algum brinquedo ou livro, perdido em pensamento. O quarto estava trancado, mas um dia, por acidente, foi deixado aberto. Entrei cautelosamente, movido por uma mistura de curiosidade e medo. Tudo estava perfeitamente arrumado,
como se esperassem que ele retornasse a qualquer momento. Na parede, havia um calendário marcando o mês em que ele morreu. Nenhuma outra data havia sido tocada. Foi então que vi o nome, Samuel. Esse era o nome dele. O nome que, às vezes, escapava dos lábios deles quando achavam que eu não estava ouvindo. Eventualmente, eles pararam de me chamar pelo meu próprio nome. Para eles, eu era Samuel. Toda vez que o pronunciavam, sentia minha própria identidade desbotar um pouco mais. Parei de corrigi-los porque cada tentativa só os deixava irritados ou profundamente tristes. Eu não podia cometer erros. Se eu quebrasse algo, se dissesse algo inapropriado, se não agisse da forma como eles achavam que Samuel teria agido, o castigo não demorava a vir. Não eram surras. Não no início. Era algo mais sutil, mas igualmente cruel. Olhares decepcionados, comentários dolorosos, silêncios prolongados que se espalhavam como uma névoa sufocante. Eventualmente, os castigos físicos começaram. Uma vez, derrubei um copo de leite na mesa, e meu pai, que até então parecia relativamente calmo, explodiu. Ele me arrastou até o quarto de Samuel e me obrigou a passar a noite lá, com as luzes apagadas e a porta fechada. Aquela foi a primeira vez que chorei completamente naquela casa. Não porque estava com medo, mas porque entendi que nunca seria o suficiente. Nunca seria Samuel. Havia algo na chuva que os transformava. Toda vez que chovia, eles se tornavam mais tensos, mais voláteis, como se a tempestade trouxesse à tona emoções que não conseguiam controlar. Uma tarde, durante uma tempestade particularmente forte, minha mãe me levou para o quintal. Ela me forçou a vestir um casaco amarelo que pertencera a Samuel e me empurrou para a chuva. Mandou-me brincar, para me divertir, como ele gostava de fazer. A água fria parecia agulhas na minha pele, e minhas mãos tremiam enquanto eu tentava obedecer. Caí várias vezes na lama, mas, toda vez que tentava voltar para dentro, ela me obrigava a continuar. Da janela, meu pai observava em silêncio, de braços cruzados. Esse foi o começo do que chamo de ritual da chuva. Cada vez que o céu se cobria de nuvens e começava a chover, eu era forçado a sair para reviver o que eles diziam ser os dias felizes de Samuel. Nessas tardes, eu me sentia menos humano e mais uma sombra, um espectro criado para apaziguar a dor deles. Os anos se passaram, mas as coisas não melhoraram. Pelo contrário, tornaram-se mais distorcidas. Minhas próprias memórias começaram a se confundir com as de Samuel. Às vezes, eu não sabia se o que lembrava era meu mesmo, ou uma projeção do que eles queriam que eu lembrasse. Um dia, enquanto limpava o sótão, encontrei uma caixa cheia dos pertences de Samuel. Entre eles, havia um diário. Minha curiosidade superou o medo e comecei a ler. Não fui muito longe, porque uma entrada me parou imediatamente. Samuel havia escrito sobre eles, sobre como se tornaram mais rigorosos, mais obsessivos, mesmo antes de sua morte. Falava sobre como era forçado a seguir regras estranhas, como era punido por coisas insignificantes. Ele falava da mesma sensação de sufocamento que eu sentia. A entrada terminou abruptamente, mas deixou uma frase que me assombraria para o resto da vida. Eu não sei por quanto tempo mais consigo aguentar. Naquela noite, não consegui dormir. Percebi que, de alguma forma, Samuel e eu havíamos compartilhado o mesmo destino. Não podia provar, mas algo dentro de mim dizia que sua morte não fora um acidente. Esperei até que estivessem dormindo profundamente. A tempestade lá fora era ensurdecedora, mas, de algum modo, aquilo me deu coragem. Peguei uma mochila com o pouco que pude carregar e fui embora daquela casa para sempre. Não olhei para trás. Eu não podia. Muitos anos se passaram desde então. Mudei meu nome, minha cidade, minha vida. Mas a sombra do que vivi nunca me abandonou. Toda vez que chove, sinto como se estivesse de volta àquele quintal, brincando na chuva com um casaco que não era meu. Não sei o que aconteceu com eles. Nunca quis descobrir. Mas, às vezes, me pergunto se a obsessão os levou a procurar outra criança, alguém novo, para moldar a imagem de Samuel. A chuva sempre será uma lembrança dos anos que passei preso em uma vida que não era minha. Mas também é um lembrete da minha fuga, da minha decisão de romper o ciclo. Porque,
Embora a tempestade talvez nunca cesse completamente, ao menos agora eu posso escolher como enfrentá-la. Eu nunca gostei da chuva. Para muitas pessoas, as tempestades trazem um ar de melancolia, uma lembrança de momentos passados que escapam com a correnteza da água. Para mim, elas são um peso escuro, um eco de algo que aconteceu há muito tempo, mas que nunca realmente me deixou. Chuva, para mim, não é um ciclo natural de vida e renovação. É um ciclo eterno de culpa e perguntas sem resposta. Um palco cinzento no qual o capítulo mais doloroso da minha história foi escrito. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. No entanto, sinto que, de certa forma, ainda sou aquela criança presa naquela tarde. Eu me lembro de cada detalhe com uma precisão assustadora. O céu espesso e nublado, o ar carregado de umidade que grudava na minha pele, e o riso despreocupado do Diego, que parecia cortar a tensão na atmosfera como uma navalha. Tínhamos feito planos no início da manhã para ir ao parque, independentemente das nuvens que se reuniam como uma ameaça inevitável. Naquela idade, o clima não é um inimigo, nem a chuva é um aviso. Tudo parece um convite à aventura. O parque era o nosso reino. Nos apropriávamos dos balanços como tronos e dos escorregadores como passagens secretas. Mas, naquele dia, até mesmo o nosso refúgio habitual tinha uma sensação diferente. As sombras das árvores pareciam mais longas, os cantos do parque, mais escuros, e a ausência de outras crianças criava um silêncio que amplificava o ruído dos nossos passos sobre o chão molhado. Brincamos como se o tempo não existisse, ignorando o gotejamento constante da chuva, que se intensificava a cada momento. Eu me balançava em um dos balanços, olhando para o céu de chumbo, enquanto Diego traçava formas caprichosas na lama com um pedaço de pau que havia encontrado. Foi então que eu a vi pela primeira vez. Ela era apenas um detalhe na periferia da minha visão. Uma mulher em pé ao lado de um dos bancos enferrujados do parque, segurando um guarda-chuva preto que parecia devorar a pouca luz ao redor. Não era incomum encontrar adultos no parque, mas algo na postura dela me deixou desconfortável. Ela estava imóvel, muito rígida, com um olhar fixo que não parecia acidental. Ela estava nos observando. Tentei afastar o sentimento de desconforto. Afinal, eu era apenas uma criança. O que eu sabia sobre o que era normal ou não? Mas, com o passar dos minutos, não consegui deixar de sentir sua presença crescer, mais densa, mais tangível. Toda vez que eu olhava para cima, lá estava ela com seu guarda-chuva preto e o rosto quase invisível sob a escuridão da chuva. Diego não pareceu notá-la. Se notou, não deu importância alguma. Continuou se divertindo com seus jogos, alheio à presença que havia capturado toda a minha atenção. Eu debatia se devia ignorá-la ou dizer algo a Diego, mas antes que eu pudesse decidir, ela começou a se mover. Ela caminhou em nossa direção com passos deliberados, passando pelas poças como se elas não existissem. Seus cabelos escuros caíam em mechas molhadas. Embora ela não parecesse particularmente estranha, havia algo nela que não se encaixava. Talvez fosse o seu sorriso, uma curva muito controlada, muito precisa, como se projetada para transmitir uma calma que ela não sentia. Quando ela chegou onde estávamos, dirigiu-se diretamente a Diego. Não me lembro das palavras exatas que usou, mas havia algo em seu tom que parecia envolvê-lo, um estranho magnetismo que o atraía. Tentei manter a calma, embora o nó no meu estômago me dissesse que algo não estava certo. Diego, sempre confiante e curioso, respondeu a ela naturalmente. Eu, por outro lado, permaneci imóvel, observando a interação de alguns metros de distância. Não consegui ouvir tudo o que diziam, mas vi quando ela puxou algo de dentro da bolsa, um pequeno objeto envolto em um lenço. Diego olhou para ele com interesse, e ela gesticulou como se o convidasse a se aproximar. Olhou para mim e sorriu. Um sorriso que parecia saber mais sobre mim do que eu gostaria de admitir. Diego virou a cabeça para mim com aquela expressão despreocupada que ele sempre tinha, como se esperasse que eu participasse. Mas eu não conseguia me mover. Minhas pernas pareciam ancoradas ao chão, como se o próprio medo tivesse me enraizado ali. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro. Sua mão pegou a dela, e ela começou a andar em direção ao caminho que saía do parque.
A cena se desenrolou em câmera lenta, como um sonho do qual eu não conseguia acordar. Quis gritar, correr atrás dele, fazer alguma coisa, mas minha voz saiu embargada da garganta e meus pés não responderam. Vi-os desaparecer sob a cortina de chuva, suas figuras borradas a cada passo. Quando finalmente recuperei o controle do meu corpo, já era tarde demais. Voltei para casa encharcado, minha mochila pesada de água e meu coração ainda mais pesado. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras saíram desajeitadas, cheias de lacunas que os adultos não conseguiam preencher. Meus pais e os pais do Diego se agarraram à esperança de que ele apareceria, que talvez estivesse apenas perdido. Mas, a cada dia que passava, essa esperança desmoronava um pouco mais. Semanas se transformaram em meses, depois anos. A figura da mulher sob o guarda-chuva negro virou uma sombra que me assombrava a cada tempestade. O sorriso dela aparecia nos meus pesadelos. Sua presença preenchia cada canto da minha memória relacionado àquele dia. Perguntei-me 1000 vezes o que teria acontecido se eu tivesse corrido atrás deles, se eu tivesse gritado mais alto. Mas as perguntas nunca foram respondidas. A culpa se instalou no meu peito como uma segunda pele, uma que eu não conseguia tirar, não importa o quanto tentasse. Anos mais tarde, já adulto, decidi voltar ao parque. Não estava procurando respostas, porque sabia que não as encontraria. Eu só queria encarar aquele lugar, olhar para ele com os olhos de alguém que sobreviveu, embora nunca tenha realmente se curado. Era uma tarde cinzenta, com o ar denso que precede uma tempestade. O parque estava quase irreconhecível. Os balanços haviam sido substituídos, e o caminho estava coberto de folhas caídas, mas a atmosfera era a mesma. Cada passo que eu dava parecia uma recriação daquele dia, como se o tempo tivesse congelado naquele canto do mundo. Quando cheguei ao local onde os tinha visto pela última vez, fechei os olhos. O som da chuva começava a encher o ar. Com ele, as memórias retornaram. Abri os olhos e vi, do outro lado do parque, uma figura sob um guarda-chuva preto. Meu coração parou. Tudo em mim queria correr até ela, exigir respostas, mas, quando dei um passo, ela desapareceu entre as árvores. Ainda não sei se realmente a vi ou se minha mente pregou uma peça em mim. Fiquei ali, na chuva, ciente de que o parque e a tempestade continuariam a testemunhar algo que nunca poderia ser mudado. A chuva não levou apenas Diego naquele dia. Levou também uma parte de mim que eu nunca recuperei. A chuva caía sem parar, num ritmo monótono que ecoava em minha mente enquanto eu me lembrava dos eventos que me levaram a essa realidade sombria e aterrorizante. Sentado na escuridão da minha casa, com o som das gotas batendo no telhado, percebi que a história que devo contar é uma que eu nunca imaginei viver. É a história do meu filho, uma criança que nasceu da alegria e que, com o tempo, se tornou a fonte do meu maior pesadelo. Quando minha esposa, Helena, me deu a notícia de que estava grávida, senti uma alegria indescritível. Nós ansiávamos por esse momento há anos, e a ideia de trazer uma criança ao mundo enchia nossos corações de esperança. Desde o primeiro eco, quando ouvimos seu pequeno coração batendo, eu sabia que aquela criança seria o centro de nossas vidas. Planejamos tudo meticulosamente, o quarto, o nome, até os sonhos que tínhamos para ele. Mas, com o passar dos meses, as preocupações também começaram a surgir. O dia do nascimento foi uma mistura de felicidade e temor. Enquanto Helena estava na sala de parto, esperei ansiosamente no corredor. Finalmente, o choro do bebê encheu o ar e meu coração se encheu de amor. Quando o segurei pela primeira vez, olhei naqueles olhos escuros que pareciam encarar-me com uma inteligência assombrosa. Aquele bebê, a quem chamamos de Thomas, era perfeito em sua fragilidade. No entanto, havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável, uma faísca que não consegui identificar naquele momento. À medida que Thomas foi crescendo, comecei a observar comportamentos estranhos. Com apenas 3 anos, ele era inquieto, mas não do jeito que se esperaria de uma criança pequena. Ele tinha um fascínio por coisas que outras crianças considerariam assustadoras. Lembro-me de uma vez, enquanto brincávamos no jardim, quando ele encontrou um pequeno sapo. Em vez de brincar com ele,
Como qualquer criança faria, pegou nas mãos, com um sorriso perturbador, apertou até que parou de se mover. O horror que senti naquele instante ficou preso na minha mente. Helena, ao ver isso, apenas riu, achando que era parte da curiosidade infantil dele. Mas eu sabia que havia algo mais por trás daquilo. Com o passar dos anos, as coisas só pioraram. Thomas começou a demonstrar um interesse doentio por violência. Frequentemente, no quintal, ele recriava cenas de combate, usando galhos como espadas enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade que me aterrorizava. Era como se houvesse uma sombra à espreita por trás de sua inocência, uma escuridão que crescia com ele. As noites, especialmente as tempestuosas, tornaram-se momentos perturbadores. Eu podia ouvir seus murmúrios enquanto ele brincava sozinho em seu quarto. Seus jogos se tornaram cada vez mais macabros. À medida que ele se aproximava dos 6 anos de idade, a preocupação transformou-se em medo palpável. Certa tarde, a chuva começou a cair em torrentes. Helena e eu decidimos que seria um bom momento para ficarmos em casa e passarmos tempo juntos. Mas, ao entrarmos no quarto de Thomas, encontramos algo que nos perturbou profundamente. No canto, ele estava cercado por seus brinquedos, mas no chão havia uma série de desenhos. À medida que nos aproximamos, percebemos que eram cenas de violência. Ele havia desenhado, com uma clareza perturbadora, imagens de pessoas feridas, rostos desfigurados e sombras ameaçadoras. Quando perguntamos sobre os desenhos, seu riso ecoou no quarto, uma risada que não parecia a de uma criança. A partir daquele dia, a atmosfera em casa tornou-se respirável. A chuva caía continuamente, como se o céu estivesse refletindo nosso crescente terror. Thomas começou a ter episódios de raiva incontrolável. Quando não conseguia o que queria, seu temperamento tornava-se violento. Lembro-me do dia em que ele quebrou um copo de vidro na cozinha. Em vez de se sentir mal, ele riu, olhando para os cacos como se fossem peças de um quebra-cabeça que precisava montar. Aquele riso, aquela falta de remorso, me encheu de uma angústia indescritível. As noites tornaram-se especialmente difíceis. Enquanto Helena e eu tentávamos dormir, frequentemente ouvíamos ruídos vindos do quarto de Thomas. No início, pensamos que eram apenas brincadeiras ou barulhos de sua imaginação. Mas, com o tempo, esses sons tornaram-se sussurros, murmúrios que pareciam invocar algo que não conseguíamos compreender. As paredes da casa pareciam se fechar sobre nós, aprisionando-nos num ciclo de medo e desespero. Alguns dias, Thomas desaparecia. Ele não saía de casa, mas podia passar horas em seu quarto, imerso num silêncio assustador. Quando eu conseguia convencê-lo a sair, seu rosto apresentava uma calma perturbadora, como se estivesse em transe. Helena, embora preocupada, tentava manter a normalidade, mas, dentro de mim, a ansiedade crescia. A cada dia que passava, eu me perguntava se estava seguro em minha própria casa. Uma noite, enquanto a chuva castigava as janelas, decidi que precisava fazer algo. Olhei para Thomas enquanto ele dormia, seu rosto iluminado pela luz tênue do abajur. Aquela criança que havia trazido tanto amor à minha vida agora era o epicentro do meu pior pesadelo. Eu não aguentava mais tanta incerteza e angústia. Decidi conversar com Helena sobre nossa situação. Enquanto lhe contava sobre meus medos, vi seu rosto empalidecer. Ela também havia notado a mudança em Thomas, mas tentou racionalizá-la. As vozes em nossas mentes se uniram num grito de desespero. Não podíamos mais ignorar os sinais. Precisávamos agir. Decidimos que seria melhor procurar ajuda profissional. No dia seguinte, sob um céu cinzento que parecia refletir nossa tristeza, levamos Thomas a um psicólogo infantil. A consulta foi uma tentativa de desvendar a mente do nosso filho e entender o que o levava a se comportar daquela forma. No entanto, as sessões produziram mais perguntas do que respostas. Thomas respondia às perguntas com evasivas, e a angústia em nossos corações só aumentava a cada visita. Com o passar dos anos, tudo piorou. Thomas cresceu, e os problemas também. No início, eram pequenas coisas, furtos, brigas na escola. Mas, com o tempo, esses atos tornaram-se mais graves. A violência latente na infância começou a florescer de forma alarmante. Relatórios sobre brigas em que ele se envolvia tornaram-se frequentes.
Helena e eu nos olhávamos com preocupação toda vez que ouvíamos seu nome associado a um novo escândalo. Na adolescência, os problemas se intensificaram. Ele começou a agredir suas namoradas, um padrão que se repetia em cada novo relacionamento que tentava manter. A cada novo incidente, uma mistura de culpa e pavor tomava conta de nós. Perguntávamos-nos se tínhamos feito o suficiente para ajudá-lo, se haveria alguma forma de evitar essa queda na violência. O momento mais devastador aconteceu numa noite chuvosa, como tantas outras. A notícia do assassinato de uma de suas namoradas nos deixou congelados. A jovem, uma moça gentil e doce que tentou ajudá-lo, tornou-se mais uma vítima de sua raiva descontrolada. A polícia a encontrou em um beco, sua vida brutalmente tirada. O relatório dizia que Thomas havia fugido da cena, e o horror daquela notícia pairou sobre nossas vidas como uma sombra que jamais se dissiparia. Eventualmente, as ameaças começaram. Primeiro, eram mensagens anônimas, mas logo tornaram-se mais diretas. Uma noite, enquanto assistíamos televisão, o telefone tocou. Quando atendi, ouvi sua voz, fria e ameaçadora. Ele disse que, se não o ajudássemos, ele nos atacaria. A angústia tomou conta de Helena e de mim. O medo tornou-se uma presença constante, assombrando cada canto da nossa casa. As semanas seguintes foram um tormento. A polícia continuava procurando por Thomas, mas ele sempre parecia estar um passo à frente. Toda vez que ouvíamos um barulho do lado de fora, nossos corações paravam, temendo que fosse ele, vindo cumprir suas ameaças. A chuva caía com frequência, e cada gota ecoava em nossos ouvidos como um aviso, lembrando-nos de que tínhamos criado um monstro. Um ano após a morte da jovem, o horror atacou novamente. Um segundo assassinato foi reportado, desta vez em um parque próximo. A vítima era um homem que Thomas conhecia. Os detalhes eram assustadores, e a polícia o procurava com mais fervor do que nunca. As notícias na mídia eram incessantes, e nossas vidas tornaram-se um ciclo de medo e desespero. Naquela noite, enquanto o vento uivava, Helena e eu tomamos a decisão que mais temíamos. Não podíamos continuar ali. A ameaça de Thomas pairava sobre nós como uma tempestade iminente, e sabíamos que, se não fizéssemos algo, nossas vidas estariam em perigo. Com o coração partido, começamos a empacotar. A ideia de deixar tudo o que construímos era dilacerante. Havíamos lutado tanto para recomeçar, mas agora que a vida não era mais nossa. Enquanto olhávamos ao redor do apartamento, cada item parecia um lembrete do que tínhamos perdido e do que tivemos que deixar para trás. Partimos naquela mesma noite, deixando para trás nossos pertences e a memória de um filho que um dia foi uma criança cheia de promessas. Pegamos uma estrada que nos levaria a um lugar remoto onde a probabilidade de Thomas nos encontrar seria mínima. Enquanto dirigíamos, o céu foi iluminado com relâmpagos, refletindo a tempestade que se alastrava dentro de nós. A sensação de liberdade que esperávamos encontrar em nossa fuga rapidamente se tornou sombria. Toda vez que ouvimos uma sirene à distância, nossos corações dispararam. A angústia de ser encontrados nos assombrava. Finalmente chegamos a uma pequena vila remota. Lá, tentamos construir uma nova vida, mas o medo ainda espreitava. Toda vez que alguém batia na porta, toda vez que ouvíamos o motor na distância, a ansiedade voltava para nos assombrar. Com o tempo, nos adaptamos à nova vida, mas o peso do que deixamos para trás nunca desapareceu completamente. Tomás deixou uma sombra que marcou nossas vidas. Embora tentássemos seguir em frente, a angústia estava sempre presente, lembrando-nos de que nós tínhamos criado um ser que não podíamos controlar e que, em seu caminho de destruição, ele arrastou tudo o que amávamos com ele. As noites tempestuosas tornaram-se tempos de reflexão, onde Helena e eu iríamos compartilhar nossos medos e esperanças para o futuro. Às vezes, eu sonhava com a criança que ele tinha sido, do riso que enchia nossa casa antes de a escuridão o consumir. Mas esses sonhos eram fugazes, desaparecendo na realidade do que tínhamos perdido. Hoje sabemos que, mesmo que conseguimos fugir, Thomas sempre estará ali, espreitando nas sombras. A chuva continua a cair, e a cada gota, uma parte de mim se pergunta se realmente escaparemos do nosso filho e de sua sombra. A vida mudou para sempre, e nessa mudança, encontramos a amarga verdade de que, às vezes,
A escuridão não pode ser ignorada, não importa o quanto tentemos correr. Eu sempre me lembrarei daquele momento no ensino médio como um período de descoberta, ao mesmo tempo, de inquietação. Eu conhecia Julian há anos, um garoto solitário que raramente falava com outras pessoas. Sua presença era quase fantasmagórica, sempre nas sombras, observando de um canto da sala de aula enquanto o resto de nós ria e compartilhava nossas vidas. Ele tinha um ar de tristeza que me intrigava. Embora eu nunca tenha ousado perguntar diretamente a ele, senti que havia algo mais por trás do seu silêncio. Julian e eu não éramos amigos íntimos, mas havia uma conexão inexplicável entre nós. Era como se, apesar de sua natureza reservada, ele tivesse encontrado em mim um refúgio. Naqueles raros momentos em que ele decidia abrir-se, ele me dizia coisas que eu nunca imaginaria que ele compartilharia com qualquer pessoa. Mas havia algo perturbador sobre sua história pessoal. Muitas vezes, eu notava hematomas em seus braços e pernas, marcas que pareciam contar histórias de dor. Quando perguntei, ele sempre dava de ombros e dizia que eram resultado de jogos ou acidentes. Algo em sua voz me dizia que ele estava escondendo a verdade, mas eu nunca soube como investigar mais sem quebrar o delicado fio de confiança que havíamos tecido. Chegou a formatura, com ela, a inevitável mudança de caminhos. Eu me mudei para outro estado para cursar a faculdade, deixando Julian e seus segredos para trás. Às vezes, eu pensava nele, imaginando se ele havia encontrado um lugar onde se sentisse mais seguro. No entanto, a vida na faculdade me absorveu e esses pensamentos desapareceram com o tempo. Foi um dia chuvoso que mudou tudo. Recebi uma notificação no meu telefone. Uma notícia chocante que me arrepiou até o osso. Julian havia assassinado seus pais e seu irmão mais velho. Eu não conseguia acreditar. As notícias explicavam que, segundo a polícia, Julian havia sido submetido a intenso abuso familiar por anos. A tempestade que assolava a cidade parecia espelhar a tempestade que havia irrompido na sua vida. Lembrei-me das vezes em que vi os hematomas em sua pele. Os momentos em que seu olhar estava perdido em algo além da realidade. Eu me perguntei se, em algum momento, eu poderia ter feito algo para ajudá-lo. A culpa tomou conta de mim. Decidi viajar imediatamente para a cidade onde eu havia crescido. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Quando cheguei, a atmosfera estava carregada de tensão. As ruas estavam desertas, como se a cidade estivesse de luto. As casas, normalmente familiares e acolhedoras, pareciam ameaçadoras na escuridão. Eu fui em direção à casa de Julia, o lugar onde eu havia passado tantas horas em seu silêncio. Caminhei pelo caminho que eu havia andado tantas vezes antes, mas agora ele era permeado por um ar ameaçador. A polícia havia isolado a área e um grupo de curiosos se reunia a uma distância segura, murmurando entre si. A palavra do horror tinha viajado rápido. Ao me aproximar, vi a casa. As janelas estavam cobertas por cortinas amassadas, e o jardim, que outrora fora um playground, estava desleixado e coberto de ervas daninhas. Parei na frente da porta, sentindo uma mistura de medo e determinação. A polícia não deixou que eu entrasse, mas ouvi trechos de conversa que me fizeram estremecer. Eles falaram de gritos, brigas e uma vida de sofrimento que culminou naquele trágico fim. Julian parecia ter chegado ao seu limite, e sua reação foi devastadora. Com o passar dos dias, a chuva não parou. Tornou-se um cenário constante, como se o próprio clima estivesse chorando pela perda de vidas. Eu fiquei num hotel próximo, sem conseguir parar de pensar em Julian e no que o havia levado a cometer tal atrocidade. As pessoas falavam dele como um monstro, mas eu sabia que havia mais em sua história. Decidi falar com alguns vizinhos, procurando respostas. A maioria evitou o assunto, mas alguns compartilharam trechos do que sabiam. Eles falaram sobre a família de Julia, sobre os argumentos que costumavam ouvir através das paredes. A mãe, uma mulher rigorosa, e o pai, um homem que parecia ter um temperamento explosivo. Seu irmão mais velho, um menino que era o favorito, muitas vezes conseguia em apuros e muitas vezes descontava em Julia. As histórias eram perturbadoras. Havia um sentimento geral de que Julian tinha sido um bode expiatório,
um saco de pancadas emocional para sua família. Na escola, houve rumores de que seus pais o castigavam severamente por qualquer erro, até mesmo por coisas triviais. Uma noite, eu decidi me aventurar na casa de Júlia. A chuva caía forte e o vento uivava como uma baleia. A casa estava silenciosa, mas eu sentia algo lá dentro me chamando. Talvez tenha sido a necessidade de entender, de ver com meus próprios olhos o lugar onde tudo havia ocorrido. Ao me aproximar, percebi que a porta estava entreaberta. Um impulso irracional me levou a entrar. A escuridão por dentro era quase palpável, e o cheiro de umidade e abandono atingiu meus sentidos. A atmosfera era perturbadora. Eu explorei a casa. Cada quarto me contava uma história de desolação. Na sala de estar, vi o velho sofá onde Julian costumava sentar. As marcas no chão testemunhavam as lutas que as pessoas da vizinhança frequentemente ouviam. Meu coração batia forte quando me lembrei das vezes que estive lá, alheia ao sofrimento que havia se desencadeado atrás dessas paredes. Na cozinha, encontrei um bilhete rabiscado em um pedaço de papel amassado. Li isso várias vezes, tentando desvendar a dor que levou Julian a tomar sua decisão. A nota falava de solidão, dor e um desejo desesperado de escapar. Naquela noite, senti como se o mundo estivesse chorando com ele. À medida que me movia pela casa, cheguei ao porão. A porta estava trancada, mas algo me impeliu a abri-la. Enquanto descia as escadas, o ar ficou frio e pesado. A luz do meu telefone iluminou o espaço, revelando caixas velhas e itens esquecidos. Mas o que mais me impressionou foi o que encontrei em um canto. Havia um pequeno canto com fotos, imagens de Julian e sua infância sorrindo, cercado por sua família. Mas, à medida que as fotos avançavam com o tempo, os sorrisos desapareciam. As últimas imagens mostravam um Julian mais magro, com sombras sob seus olhos. Ele olhava para a câmera com uma mistura de tristeza e renúncia. Naquele momento, eu entendi que havia muito mais a ser feito na sua história do que qualquer um gostaria de ver. O fardo do seu sofrimento estava se tornando mais evidente. Julian não era um monstro. Ele era uma vítima presa em um ciclo de abuso e desespero. Saí do porão, minha mente cheia de pensamentos sombrios. A tempestade lá fora estava intensificando-se, como se o céu estivesse refletindo o caos dentro de mim. A chuva caía sem piedade. Com cada passo que dava em direção à saída, sentia o peso da tragédia sobre meus ombros. Os dias seguintes foram uma mistura de tristeza e confusão. O julgamento de Julian estava se aproximando e a cidade estava dividida. Alguns o viam como um assassino, outros como um menino que foi empurrado para a borda. Uma sensação de desconforto se instalou na comunidade. Então chegou o dia do julgamento. O tribunal estava lotado, e o murmúrio da multidão era sentido como um eco dos fantasmas que tinham sido deixados para trás. Julian parecia diferente. Seu olhar vazio refletia uma mistura de arrependimento e resignação. Eu escutei os testemunhos de vizinhos, professores e amigos. Cada história era um pedaço do quebra-cabeça que compunha a vida de Julian. Pressão, abuso e solidão estavam entrelaçados em uma narrativa de partir o coração. A verdade é que a tempestade emocional estava presente em sua vida. Quando chegou a hora de Julian falar, o silêncio na sala foi avassalador. Sua voz tremeu enquanto ele contava sua história, suas palavras cheias de dor e confusão. Ele falou de sua família, dos hematomas que ele muitas vezes escondia, da luta constante para encontrar abrigo em uma casa que se tornará um campo de batalha. Naquele momento, eu entendi que Julian não era um monstro. Ele era um menino que tinha sido vitimado por um sistema que falhou em protegê-lo. O veredito finalmente saiu. Eu lembro que estava chovendo muito forte lá fora. Meu coração afundou enquanto ouvia as palavras do juiz. Julian foi condenado, mas a sentença não foi apenas uma punição. Foi uma oportunidade para a sociedade refletir sobre as cicatrizes invisíveis que muitas vezes carregamos dentro de nós. Os dias que se seguiram foram difíceis para todos. A cidade se reconfigurou, lutando com as repercussões do que havia ocorrido. Conversas sobre abuso e saúde mental começaram a surgir. Nos anos seguintes, visitei Julian frequentemente na prisão. No início, a sensação de fazer isso era estranha.
Era uma lembrança de tudo o que aconteceu e do que ele havia perdido. O pensamento de vê-lo atrás das grades me devastava. Mas quando ele começou a falar sobre sua própria cura e as coisas que ele queria fazer para se reerguer, comecei a perceber que ele estava buscando redenção, algo que eu nunca esperaria dele. Ele começou a escrever, a contar sua história, na esperança de ajudar outros como ele. Julian nunca se livraria totalmente de seu passado, mas ele estava tentando quebrar o ciclo. Eu fiquei com ele por um tempo, ouvindo seus relatos de como ele estava lidando com sua dor e como ele estava tentando entender o que aconteceu em sua vida. Ele encontrou uma maneira de, pelo menos em parte, lidar com seus demônios. E, por um momento, a tempestade parecia ter se acalmado, como a chuva que finalmente cedeu espaço ao sol. Mas as cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente. Essa história me deixou com uma lição importante. Nunca sabemos o que realmente está acontecendo com alguém, e o que parece ser um monstro pode ser, na verdade, alguém que foi empurrado para a beira da loucura. Muitas vezes, é mais fácil rotular as pessoas como monstros do que encarar o sofrimento que as levou a se tornar o que se tornaram. Eu sabia que Julian não havia nascido assim. Ele não havia escolhido esse caminho. Ele era, acima de tudo, uma vítima. Uma vítima de circunstâncias além de seu controle, de uma vida marcada por abusos e negligência. Ele havia sido empurrado para um lugar sombrio, onde as escolhas dele se tornaram respostas desesperadas a uma dor imensa. Nos meses seguintes, enquanto ele tentava reconstruir sua vida dentro dos muros da prisão, eu continuei a visitá-lo. Em cada conversa, Julian falava mais sobre a dor que carregava, sobre o que seus pais haviam feito, sobre o que a sociedade falhou em ver. A cada visita, eu via o Julian que eu conhecia, o garoto tímido e retraído, lutando contra os fantasmas do seu passado. Ele queria encontrar paz, queria compreender melhor quem ele era fora da história que o havia sido imposto. O processo de cura não era fácil, mas ele estava tentando. Ao longo de suas confissões, fui aprendendo mais sobre ele do que jamais imaginei. Ele me contou sobre suas memórias de infância, sobre os momentos em que se sentia invisível, como se a única maneira de ser notado fosse se tornar uma sombra dentro de sua própria casa. E eu compreendi, então, que a dor que ele sentia não se limitava ao físico. A dor de ser invisível, de ser ignorado por aqueles que deveriam amá-lo, foi o que o esmagou aos poucos, até ele perder o controle. No final das contas, não pude mudar o que aconteceu. A tragédia estava consumada, e o que restava era apenas o processo de lidar com o que ficou para trás. Mas o que aprendi com Julian foi valioso. Eu aprendi que não podemos julgar as pessoas apenas pelas suas ações, sem entender os contextos que as moldaram. O que aconteceu com Julian não foi simplesmente o resultado de uma escolha ruim, mas de um ciclo de abuso e dor que ninguém viu a tempo. Ao longo dos anos, ouvi sobre a evolução de Julian na prisão. Ele começou a trabalhar com outros internos, ajudando aqueles que passavam por dificuldades semelhantes. Ele se tornou um defensor da saúde mental, procurando dar voz a quem, como ele, sempre foi silenciado. Seu trabalho não era perfeito, nem sua vida, mas ele estava fazendo o possível para pagar por seus erros e ajudar a evitar que outros seguissem o mesmo caminho que ele. No fundo, o que ficou foi a compreensão de que ninguém é apenas uma história de crime ou erro. Todos somos moldados por nossas experiências, e o mais importante é como escolhemos lidar com elas, depois de vivermos o que já foi vivido. No caso de Julian, o processo de recuperação foi longo e cheio de falhas, mas ele fez uma escolha de lutar para se redimir, não para o mundo, mas para ele mesmo. E talvez, no fim, isso seja o suficiente para alguém que tenha sido empurrado até a beira da loucura. Hoje, olhando para trás, vejo Julian de uma forma diferente. Ele não é mais apenas o garoto triste que eu conheci, mas um homem que, apesar de tudo, ainda busca entender o que aconteceu e encontrar algum tipo de paz. O caminho foi árduo e as cicatrizes nunca desaparecerão, mas talvez, no final, a verdadeira redenção seja a capacidade de olhar para si mesmo e começar a perdoar. A chuva sempre foi uma constante lembrança dos dias mais sombrios da minha vida. Não consigo ouvir o barulho da chuva sem um arrepio percorrendo meu corpo,
me levando de volta àquele momento, para aquele lugar onde o desespero e o medo tomaram conta de mim. Não era qualquer chuva. Parecia que o céu chorava por nossa tragédia, como se soubesse que algo monstruoso estava prestes a acontecer. Eu cresci em uma pequena cidade rural, isolada do resto do mundo. Suas casas eram poucas e distantes entre si, separadas por vastos campos e densas florestas. A vida naquele canto esquecido do planeta tinha seu próprio ritmo. Lá, havia algo quase mágico sobre o silêncio, que só era quebrado pelo vento farfalhando através das árvores ou pelo tamborilar da chuva nos telhados de zinco. Para mim, uma curiosa e impressionável criança, esse isolamento era um refúgio, um lugar onde a rotina era nossa amiga e o caos parecia pertencer a um lugar distante. Minha família era meu universo. Nós morávamos numa casa modesta, mas cheia de calor, cercados por campos de milho e pequenos pomares que nutriam tanto nossos corpos quanto nossos espíritos. Meu pai, um homem com mãos calejadas e olhos sábios, trabalhava a terra com devoção. Minha mãe, embora quieta, enchia nossa casa com aromas reconfortantes e palavras gentis. Mas era meu irmão mais velho, Michael, que era verdadeiramente minha referência. Sua força, seu caráter resoluto e um senso inabalável de justiça faziam dele um pilar para todos nós. Eu sempre soube que, acontecesse o que acontecesse, ele estaria lá para nos proteger. O isolamento, porém, teve seu lado negro. Era um lugar vulnerável, onde as sombras podiam se espalhar sem contestação. Primeiro vieram os rumores. Vizinhos com rostos tensos falavam de homens armados que começaram a vagar pelas terras próximas, exigindo tributos e subjugando qualquer um que se recusasse. Eu ouvia essas conversas sem entender completamente o que queriam dizer. Para uma criança, problemas sempre pareciam coisas de adultos. Não demorou muito para descobrir que os rumores eram reais. Esses homens, desprovidos de toda a humanidade, apareceram em nossa aldeia numa tarde cinza, como se tivessem surgido diretamente da chuva. Eles chegaram com veículos empoeirados, armas reluzentes e sorrisos de gelar o sangue. Eles não eram simples ladrões. Eram algo mais calculista, mais implacável. Eles tomaram conta de nossas vidas, exigindo tributo na forma de comida, dinheiro e até obediência. Suas ameaças, a princípio apenas palavras, logo se transformaram em atos que abalaram toda a aldeia. No meio desse caos, Michael se manteve firme, como uma rocha contra a maré. Ele foi um dos poucos que ousaram questionar a autoridade desses homens. Enquanto outros baixavam a cabeça e aceitavam, ele se recusou a se render. Para ele, submeter-se era uma forma de morrer, um golpe contra a dignidade que ele tanto valorizava. Lembro-me de como suas palavras encheram meu pai de orgulho e minha mãe de temor. Ele é um menino corajoso, mas espero que ele não seja imprudente, meu pai diria em mais de uma ocasião. Apesar dos nossos pedidos, Michael não cedeu. Sua resistência foi pública e óbvia, e isso o tornou um alvo. Eu vi nos seus olhos o fogo de sua determinação, mas também uma sombra do que ele sabia que poderia acontecer. Na nossa aldeia, enfrentá-los não era heróico, era suicida. Mas, para Michael, era a única opção. Ele costumava dizer que o medo era a pior das correntes. E, embora eu não entendesse completamente o que ele queria dizer, sua força me inspirou. Eu nunca vou esquecer daquela tarde. A chuva caía implacavelmente, escurecendo o céu e transformando o chão em uma confusão lamacenta. O som das gotas era constante, como uma percussão que marcava o início de algo terrível. Estávamos em casa, abrigados do frio, quando chegaram um grupo de homens, liderados por um que parecia mais besta do que humano. Seu rosto era uma máscara de crueldade e seus olhos, dois fundos fossos que refletiam uma ausência total de empatia. Eles sabiam quem era Michael e sabiam o que ele representava. Eles não queriam apenas puni-lo. Queriam fazer dele um exemplo. Eles nos arrastaram para fora de casa sob a mira de uma arma, nos obrigando a caminhar na chuva até o quintal. A lama grudava em nossos pés e o ar denso de umidade fazia com que cada respiração fosse um esforço. Ali, naquele palco improvisado, um macabro espetáculo aconteceu. Meu irmão foi forçado a se ajoelhar diante de nós. A chuva misturava-se com as lágrimas da minha mãe, que soluçava incontrolavelmente. Meu pai,
normalmente um homem estoico, estava de joelhos, murmurando orações que se perderam no rugido da tempestade. Eu, paralisado de medo, não conseguia me mover nem desviar o olhar. Um deles ligou uma motosserra. O som da máquina quebrou a monotonia da chuva, enchendo o ar com um rugido ensurdecedor. Michael não demonstrou medo. Seu olhar encontrou o meu. E, naqueles breves segundos, eu vi algo que nunca esquecerei. Não havia desespero em seus olhos, apenas uma aceitação que partiu minha alma. Eu sabia o que ia acontecer e ele estava disposto a enfrentá-lo sem dar-lhes a satisfação de vê-lo quebrar. O que se seguiu é algo que nunca serei capaz de apagar da minha memória. Cada detalhe está gravado em mim como uma cicatriz que nunca irá curar. Eu vi meu irmão, seu sangue misturado com lama. Como seu corpo, reduzido a partes, tornou-se um grotesco símbolo do poder daqueles homens. Minha mãe gritou desesperada, um grito que parecia vir da parte mais profunda de seu ser. Meu pai, incapaz de suportar o que viu, caiu no chão. E eu fiquei imóvel, preso em um tipo de transe que me impedia de reagir. Tudo durou minutos, mas para mim foi uma eternidade. Quando eles finalmente saíram, deixando-nos com o corpo mutilado de Michael, a chuva ainda caía, como se quisesse lavar a cena, mas não conseguiu apagar a mancha que deixou em nossas almas. Depois daquele dia, minha família nunca mais foi a mesma. Minha mãe parou de falar quase completamente, presa num silêncio que parecia mais pesado do que a própria tristeza. Meu pai, uma vez forte e determinado, tornou-se uma sombra de si mesmo, consumido pela culpa e desamparo. Eu, ainda jovem, sentia-me como se tivesse envelhecido décadas em questão de dias. A cidade inteira ficou marcada pelo que aconteceu. Ninguém ousava mencionar Michael ou o que foi feito a ele. O medo pairava, e aqueles homens continuaram observando, certificando-se de que ninguém mais ousasse se rebelar. A chuva, que nunca cessava, tornou-se um lembrete constante de nossa tragédia. Uma cortina que parecia cobrir-nos com um véu de desesperança. Sabíamos que não podíamos ficar. Uma noite, aproveitando a escuridão e a intensidade da tempestade, decidimos escapar. Deixamos para trás tudo o que sabíamos, nossa casa, nossa terra, as memórias de uma vida que não existia mais. Caminhamos por horas na chuva, guiados por uma mistura de medo e esperança. Nos estabelecemos em uma cidade maior, onde poderíamos passar despercebidos. Meu pai conseguiu um trabalho humilde e comecei a trabalhar também, assumindo responsabilidades que mal compreendia. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Seu silêncio se tornou seu refúgio, e seus olhos sempre brilhavam, refletindo uma dor que nem o tempo conseguiu aliviar. Apesar dos anos, o passado nunca foi embora. As lembranças daquela tarde assombravam-me como sombras, aparecendo nos momentos mais inesperados. Eu fechava meus olhos e via seu olhar, fixo em mim enquanto a motosserra rugia. O som da chuva, mesmo nos dias mais calmos, era suficiente para me transportar de volta para aquele pátio lamacento e encharcado de sangue. Minha mãe faleceu alguns anos depois, levando uma parte da nossa dor com ela. Meu pai, embora tenha vivido mais, nunca conseguiu recapturar a centelha que o definiu. E eu, embora tenha encontrado maneiras de seguir em frente, nunca parei de carregar o peso daquele dia. Cada decisão que tomei, cada passo que dei foi marcado pelo que aconteceu. Hoje, toda vez que chove, sinto o passado voltando para me encontrar. O bater das gotas é como um eco do som da motosserra, um lembrete do que perdemos.